E na entrevista de hoje a gente vai falar de automação de processos de gestão de contratos e documentos. A ideia é economizar tempo e dinheiro do produtor rural. A Assinei, startup do grupo Siagre, trabalha nesse sentido. E a CEO, Michele Souza, participa conosco ao vivo, direto de Goiânia, e traz mais informações. Olá, Michele, seja bem-vinda. Você está aqui próximo a gente, como é que está o clima aí, Michele? Obrigada, Raíssa, tudo bem? Então, tá nublado, deu um chuviscozinho, mas agora deu uma amenizada no calor. Graças a Deus, né? Graças a Deus. A gente está comemorando aqui em Brasília, até aqui no fundo dá para ver aqui também, deu uma chuvinha para aliviar o calor, né? Você está próxima a mim aqui, deve estar também bem feliz com essa chuva. Vamos lá, Muito feliz. Michele, conta pra gente. Muito bem. Conta pra gente um pouquinho mais, né, da empresa, de onde veio a ideia, né, de criar a Cinei. Conta um pouquinho mais dessa trajetória pra gente. Legal. Bom, a Cinei, ela surgiu dentro do departamento jurídico do Grupo Siagre, né? Eu sou advogada e nós, enquanto grupo, tínhamos a necessidade de ter uma ferramenta que fizesse toda a gestão de documentos, gestão de contratos e trouxesse a possibilidade das assinaturas eletrônicas e digitais. Daí nós olhamos para o mercado e não conseguimos encontrar algo que pudesse atender e que também pudesse atender ao agro. Então, com isso, a gente uniu, né, os objetivos tanto do Grupo Siagre, como também dos nossos clientes. Nós fizemos uma validação da ideia, conversamos com mais de 40 distribuidores de insumos, produtores rurais, para identificar se realmente faria sentido essa ideia dessa plataforma, e identificamos aí uma dor muito grande nesse setor, e com isso surgiu a Cinei. A gente entra dentro do agro para facilitar o processo de automação de documentos, a geração de contratos, a organização, ou seja, a gestão desses documentos, de contratos, toda a gestão do ciclo de vida dos documentos e também trazer para o agro o processo de assinatura eletrônica e digital. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho mais dessas funcionalidades. Eu acredito até que nesse período de pandemia, a demanda por esses serviços deve ter aumentado, né, Michele? Aumentou de forma considerável. As empresas estão numa corrida aí atrás de ferramenta para assinatura de documentos. E no agro também, né, sofreu um grande impacto com algumas relações aí à distância. Por exemplo, dentro da Cinei, o produtor não precisa se deslocar até a loja para fazer a compra de algum produto. Ele pode comprar diretamente por telefone e assinar o seu pedido de venda ou o seu contrato diretamente através do e-mail que ele recebe ou do SMS, ou seja, ele não precisa se deslocar para formalizar qualquer tipo de documento. Então, no agronegócio, isso fez muito sentido, principalmente agora na época da pandemia. Evita as pessoas terem que ficar perto uma das outras, né? Ter que se deslocar. Vamos lá, então. Conta pra gente que tipo de contratos e documentos são aí criados e gerenciados pela plataforma. Legal. Dentro da ferramenta, o usuário pode criar vários tipos de contratos e pode submeter também os contratos que que ele já possui dentro da sua empresa. Ou seja, dentro do agro, a gente costuma trabalhar bastante com contratos de compra e venda de grãos, contratos de prestação de serviços, todas as operações de barter, né? CPRs, termos de confissão de dívidas, autorizações, vários tipos de documentos. Então, se o cliente ele tem esses modelos de contratos hoje dentro da sua empresa, ele pode trazer esse modelo para a Assinei, fazer toda a gestão desse contrato lá e também já enviar para assinatura eletrônica ou digital. Ou seja, ele escolhe a modalidade de assinatura. E daí a gente consegue fazer toda a gestão do ciclo de vida do contrato, ou seja, a gente consegue gerenciar prazos, tarefas, cláusulas, e a gente tem uma funcionalidade bem importante também e estratégica para o negócio da empresa, que é ele receber a notificação por e-mail ou por SMS quando aquele contrato estiver vencendo. Então, isso é muito importante porque evita perdas de prazos, né? E também renovações indesejadas. Então, todo o ciclo de vida do contrato a gente consegue gerir. É possível assinar diversos tipos de documentos, duplicatas, notas fiscais, autorizações, termos de usos, quaisquer tipos de documentos é possível você submeter pela plataforma ou criar também modelos diretamente por lá. E esse público de vocês vai desde o produtor rural até o distribuidor? Justamente, a gente tem atendido
produtores e distribuidores, também a empresas aí da indústria, a gente tem conversado também. O importante é que a Assinei cabe em qualquer modalidade, em qualquer segmento e em qualquer porte também, né? Então, se você tem uma demanda hoje de gestão de documentos, faz uma planilha aí, faz uma gestão por planilhas, e não é tão eficaz, não é tão eficiente. A planilha, por exemplo, não te avisa quando o contrato está vencendo, você precisa de sempre ficar ajustando, ficar olhando aquela informação, ou seja, precisa de um controle mais de perto. Então, dentro da ferramenta, você consegue automatizar todo esse processo de gestão que antes, no processo manual, era feito por planilha, daí você consegue automatizar e receber essas notificações. Então, a gente te notifica de documentos que você tem que assinar, de documentos que estão aguardando assinatura, a gente te notifica quando você recebe um documento para assinar, quando você tem um contrato que está vencendo, ou uma tarefa, por exemplo, que foi criada para um documento e que ela está vencendo. Então, é possível você ter toda a automação de toda a gestão dos contratos e dos documentos. E cabe dentro de produtores, cabe dentro dos distribuidores de insumos, da indústria, enfim, de toda a cadeia. Legal. Agora você já citou aí a assinatura digital, né, ou eletrônica. Como é que é essa assinatura? O produtor assina no papel, isso é digitalizado? Vocês fazem uma verificação? Como é que é essa assinatura digital, Michele? Conta pra gente. Então, a gente fala que o termo é assinatura eletrônica, e a assinatura eletrônica é gênero, né? E a assinatura digital é um tipo de assinatura eletrônica. Na assinatura eletrônica, o produtor, por exemplo, ele pode assinar com o seu login e senha, utilizando o token que ele recebeu por SMS, ou, por exemplo, com o próprio cadastro que ele faz dentro da ferramenta. Então, é possível ele assinar de várias formas. A própria assinatura digital é aquela que utiliza o certificado digital, ou seja, o produtor ou o distribuidor de insumos, ele precisa de ter um certificado digital emitido pelo ICP Brasil. Normalmente é o ECPF ou o ECNPJ. Então, quem tem esses dois tipos de certificado conseguem fazer a assinatura por meio do certificado digital. E ambas as assinaturas, elas têm total validade jurídica. Estão aí amparadas, né, pela MP 2200 de 2001 e pela MP 983, recente agora de 2020. Então, todos esses dois modelos de assinatura, eles têm validade jurídica, a Assinei opera de acordo com essas medidas provisórias, de acordo com toda a legislação, e o usuário tem a opção de escolher de que forma que ele vai assinar um documento. Então, são documentos mais robustos, com valores mais expressivos. Então, eu quero aplicar um certificado digital, quero trazer uma segurança jurídica maior. Mas esse documento aqui é um pedido de venda, é um documento mais corriqueiro, é uma coisa mais simples, então eu vou pedir uma assinatura eletrônica. A pessoa pode fazer por login e senha, biometria, por exemplo, ou pelo token no SMS que ele vai receber. Enfim, então, as duas formas de assinatura são válidas e são acessíveis, né? Quem não tem certificado digital pode assinar com a assinatura eletrônica tranquilamente. Também tem validade jurídica todo esse processo de assinatura. Legal. E aí, se o produtor está meio receoso, né? Vai fazer tudo online, como é que é a segurança desse processo todo, né? Essas informações ficam armazenadas em nuvem, não é isso? Tem perigo de perder? Como é que fica isso na prática em relação à segurança desses documentos, né? Segurança jurídica você já disse que tem. E a segurança desses dados? Então, todos os dados, todo o processo de assinatura, ele é criptografado, a gente utiliza uma forma de criptografia chamado hash SHA-512, e a gente também aplica o blockchain, que é uma tecnologia relativamente nova e que consegue trazer um grau de segurança muito grande para o processo de assinatura e para o processo também de gestão dos documentos. Todos os documentos, eles ficam armazenados em nuvem, a gente utiliza um serviço da Azure e da Microsoft, que aí tem uma estrutura com maior homologação e certificados de segurança aí do mundo, ou seja, é um ambiente extremamente seguro. Os documentos, eles não precisam ser assinados fisicamente no papel, e é isso que a gente prega, né? A gente prega que as empresas, o próprio agronegócio mesmo, ele precisa trazer tecnologia para dentro da operação. Então, a gente prega isso para que as empresas deixem de usar o papel e comecem a assinar esses documentos de forma eletrônica ou digital.
Para quê? Para também evitar o acúmulo de documentos, para armazenar, enfim. Se você for assinar os documentos em papel mesmo, você precisa também de ter um cuidado com essa guarda, com o armazenamento. Normalmente você tem um repositório para armazenar e precisa também de ter uma pessoa para cuidar desse arquivo. Então, quando você traz esses documentos para a nuvem, para essa gestão em nuvem, o processo fica mais seguro, fica muito mais rápido de você localizar, inclusive, qualquer documento. Então, é possível você localizar um documento do seu próprio smartphone. Quero saber se o contrato foi assinado. Então, basta você acessar a plataforma e aí você consegue ir dentro do cofre e localizar aquele documento em questão aí de segundos. No processo manual, não. Você teria que pedir para alguém ir aí num arquivo para buscar esse documento. E essa informação ela pode ter sido extraviada, esse documento pode ter se perdido. Então, quando a gente traz isso para a nuvem, a gente tem N benefícios aí, né? Além também da sustentabilidade, trazer sustentabilidade para a própria organização. Sim, economiza aquelas pilhas, né, de papéis que a gente sabe bem. Michele, deixa eu te perguntar, qual é o primeiro passo para o produtor que quer se digitalizar? Ele está lá cheio de documentos, cheio de contrato, ele entra na plataforma de vocês, ele já tem que fazer essa certificação antes. Qual é a primeira etapa para quem quer ter esses serviços, né, que vocês oferecem? Bom, ele não precisa de ter um certificado digital antes, apenas se ele tiver a obrigatoriedade, por exemplo, de assinar algum documento com um certificado digital. Normalmente, os documentos não exigem aí uma obrigação para assinatura digital. Então, a própria lei deixa isso claro, né? Então, ela abre as duas possibilidades de você assinar com ou sem certificado. Então, o primeiro passo para o produtor ou para o distribuidor que quer trazer essa tecnologia e trazer essa automação para dentro da sua operação. Então, basta entrar em contato com a gente faz um plano sempre personalizado de acordo com a demanda, ou seja, de acordo com a demanda de documentos que são assinados mensalmente e documentos que são gerenciados. Daí a gente libera um acesso para o cliente e ele já começa a fazer o uso dessa ferramenta. A gente dá todo o treinamento possível nessa primeira jornada. Nós temos também uma base de conhecimento onde a gente explica muito bem como é o processo. E também vale ressaltar que a gente construiu a ferramenta já pensando no produtor. Então, a gente trouxe uma ferramenta de fácil acesso para que o processo de assinatura seja fluido, para que seja uma coisa simples para o próprio produtor sozinho conseguir assinar um documento. Inclusive, se ele quiser se cadastrar dentro da ferramenta, ele consegue se cadastrar de uma forma mais fácil. Então, a gente já pensou no produtor no momento da evolução do produto, da construção do produto, e sempre estamos pensando aí nessa demanda do produtor rural até o distribuidor, para trazer algo que seja fácil, de simples, que seja um processo simples e que resolva de fato, que vá direto ao ponto, que é de fato a dor, né? No processo de assinatura, na manutenção do documento e no próprio gerenciamento do documento, onde a gente consegue trazer aí a substituição dessa gestão de planilhas aí para uma gestão mais automatizada. Michele, eu acredito que essa é a grande tendência, né? Especialmente agora com a pandemia, como a gente já falou, é tirar o papel cada vez mais digital. Mas eu ainda vejo que, não só para o agro, mas até as outras gerações que não estão muito habituadas, né, com a tecnologia, eu acho que essas pessoas vão ter que ir se adequando, né, com o passar do tempo, porque essa é uma tendência que veio para ficar, né? Menos papel. Justamente, a gente percebeu que na pandemia acelerou, né? Muitas empresas aceleraram na busca de ferramentas como a Assinei para trazer toda essa gestão de documentos e as assinaturas, justamente por isso, porque no processo e no período de distanciamento não tem como a operação parar, né? Porque um documento não vai ser assinado. Então, hoje é possível você enviar um documento para assinatura, você recebe um link por e-mail ou por SMS e faz a assinatura aí em poucos minutos, poucos segundos. E todos assinam de forma simultânea, né? Então, antes, no processo manual, por exemplo, um contrato demorava em torno aí de 30 dias para ser finalizado, assinado por todas as partes. Ou seja, o processo manual, ele ia, assinava um documento, depois ele ia para cartório, fazia reconhecimento de firma, depois ele ia para o Correios, depois voltava para a parte, enfim. E se tivessem partes aí em diversos locais aí do Brasil, esse processo aí, esse tempo era muito maior para a assinatura de um documento. E hoje, com a assinatura digital, essa realidade ela tem
tem mudado bastante. E as empresas estão buscando adequação para entender como é que o processo funciona e como várias empresas também já estão utilizando, isso traz mais segurança também, né, para a pessoa que está buscando, realmente, será que é confiável? Será que eu posso armazenar meus documentos? Será que é confiável um documento assinado de forma eletrônica ou digital? Então, a gente gosta sempre de ressaltar que é confiável, sim. A gente tem diversos julgados, se for uma questão de julgados, a gente tem diversos aí no processo aí brasileiro, no processo judicial, onde os juízes reafirmam aí o processo de assinatura, a validade, né, das assinaturas. Ou seja, a gente tem duas leis que falam especificamente sobre as assinaturas. Então, tem validade, sim. O que falta mesmo é a mudança de cultura, e isso a gente tem percebido que tem mudado. E você citou até o caminho que o documento percorre, né? E isso aumenta os custos. A gente tem o custo aí com logística, custo com pessoal. Você tem uma estimativa pelas pesquisas que vocês fizeram do que o produtor pode economizar, do que a empresa, né, pode economizar com plataformas como a Assinei? Sim, a gente estima que a redução seja em mais de 50%, né, dos custos operacionais com essa assinatura manual. E aí a gente conta correio, cartório, a logística para o envio do documento. Por exemplo, tem documento que precisa de um motoboy buscar em um local e entregar em outro. E também a própria impressão do documento, né, a própria impressão do papel. Então, a gente estima aí que há uma redução de mais ou menos mais de 50% dos custos operacionais, além também de ter uma redução significativa no tempo gasto, né, para assinatura manual de documentos. Então, no processo manual hoje, como eu disse, tem contratos que levam mais de 30 dias para serem assinados. Quando você traz essa gestão para a assinatura eletrônica, a gente consegue reduzir aí, em média, mais de 90% do tempo gasto com o processo de assinatura manual. Então, as partes conseguem assinar um documento de forma simultânea, estando em diversos locais aí, e sem precisar do próprio contato físico, sem precisar de passar pelo cartório, pelo Correios, ou seja, mas aí tem um questionamento, né? Mas eu preciso reconhecer firma de um documento, como é que eu faço? Bom, se esse documento ele tem a obrigatoriedade, por exemplo, de reconhecimento de firma, a gente tem que a assinatura digital ela substitui o reconhecimento de firma dos cartórios, ou seja, porque ela já passou por uma validação de um terceiro desinteressado no processo que emitiu um certificado para a assinatura da pessoa. Ou seja, se o documento foi assinado com certificado digital, ele não precisa passar pelo trâmite do cartório. Então, é possível você já enviar esse documento para assinatura. Pode ter uma assinatura híbrida, por exemplo, uma pessoa tem o certificado e a outra não tem. Como é que a gente faz, né, para assinar esse documento? Então, dentro da ferramenta, é possível vocês assinarem de forma híbrida, ou seja, um assina com certificado e a outra de forma eletrônica, mediante login e senha. Tudo sempre trazendo aí toda a criptografia no processo de assinatura e a segurança, e trazendo também a validade jurídica na segurança aí para a assinatura de todos os documentos. Muito interessante isso que você falou, né, dessa forma híbrida. Michele, que outras dúvidas as pessoas têm relacionadas a essa assinatura eletrônica? O que é mais comum aí o pessoal perguntar antes de contratar a plataforma? Então, as pessoas têm muitas dúvidas sobre quais tipos de documentos, né, que podem ser assinados. Então, a gente gosta de ressaltar que se a lei não exigir um tipo de assinatura, ou seja, uma formalidade para aquele processo, para aquela assinatura, para aquele documento, então isso quer dizer que ele pode ser assinado de ambas as formas. Ou seja, se a lei expressamente não me exigir que, por exemplo, um contrato de compra e venda de grãos tenha que ser assinado de forma digital, se ela não me exigir isso, então quer dizer que eu posso assinar de forma eletrônica. Então, a gente sempre gosta de trazer todo esse estudo e também a gente ajuda os nossos clientes nisso. Com todo o estudo da validade jurídica, a gente levanta quais são os documentos principais aí que podem trazer para um processo de assinatura e a gente ressalta. Então, se tiver um documento que tem uma lei específica que rege e que fala, que dita o processo de assinatura, então tudo bem,
Então, aquilo a gente tem que seguir a legislação que está falando. Agora, os demais documentos, todos podem ser assinados de forma eletrônica ou digital. Então, a gente vê muito contratos de colaboradores, de contratação de colaboradores, documentos aí de admissão, demissão, enfim, documentos também na área do crédito, no próprio departamento jurídico, no departamento de comercial também, no comercial existem também vários documentos. Então, todos eles podem ser assinados de forma eletrônica ou digital, e aí basta sempre o usuário que for assinar decidir qual é a forma que ele vai assinar.